Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Oi, boa noite, vamos chegando. Boa noite, gente. Bom, hoje estou voltando, primeira live do ano. E primeira live do ano promete. Promete porque a ideia, a minha intenção a partir de hoje é realmente começar o ano de forma diferente. Então, ano passado eu trouxe várias lives para vocês falando sobre muitos conteúdos relacionados à fala, voz, comunicação, mas esse ano vamos começar diferente. Então, a partir desse ano, as lives estão dentro de um programa que eu fiz. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, vão chegando para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo, tá bom? Então, eu vou começar e quem for chegando aí vai ouvir o que eu tenho a dizer, tá bom, gente? Então, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos ao primeiro episódio desse programa que eu disse a vocês. O programa se chama 3C. E o que significa isso? Comunicação consciente competente. Então nós vamos trazer aqui, eu vou trazer para você conteúdos relacionados a o que você precisa para dominar a sua fala e comunicação. Então aqui nesse espaço, como eu já fazia antes com vocês, a gente vai dar continuidade aqui. Eu vou ensinar, eu vou trazer para você técnicas, estratégias de comunicação que certamente irão ajudar você a ter uma fala mais assertiva. Então, para quem não me conhece, para quem está chegando hoje e é a primeira vez aqui, eu sou Tatiane Gastão, fonoaudióloga, especialista em voz, coach em comunicação e desejo muito ajudar você para que você possa dominar sua fala, sua comunicação, potencializando a sua carreira. É claro, ter uma fala controlada, ter domínio da fala e comunicação, sem dúvida nenhuma, vai ajudar você, vai te dar mais oportunidades de potencializar a sua carreira. Certo, gente? É isso. Então vão chegando aí, muito bom ter vocês aqui. Muito bom mesmo. Tava com saudade, sabia? Tava com saudade. Comentei com o meu povo aqui, sabe, dos bastidores, que eu não via a hora de voltar para as lives, gente. Ô, delícia! Como é que vocês estão aí, né? Então a gente agora vamos começar, hein, pra valer. E aí, o nosso tema, o nosso primeiro episódio vai falar de como a voz impacta na comunicação. Isso é importante, né? Então, como a sua voz pode impactar na sua comunicação? E no primeiro momento, você já pode me dizer assim, ô Tati, mas o que é uma voz, né? O que é essa voz que impacta na comunicação? Não sei, vou te responder. Primeira coisa para você ter uma voz que impacta na sua comunicação é você ter uma voz saudável. É você ter uma voz sem rouquidão, sem soprosidade, sem nenhuma alteração que limite você a falar. Porque você pode não entender. Ai, Tati, não sei o que é soprosidade, não sei direito o que é rouquidão. Não tem problema. Mas, se você ao falar percebe que a sua voz está pesada, que você faz esforço para falar, que a sua voz está saindo falha, que você termina o dia com muita fadiga, com muito cansaço, isso é um alerta. Então, a primeira coisa para ter uma voz que impacta positivamente na sua comunicação é ter uma voz saudável, que te permite fluidez. Então, esse é o primeiro ponto. Combinado? Agora vamos ao segundo ponto, tão importante quanto. Se eu tenho uma voz saudável, muito bom, é importante agora saber usar todas as características vocais a seu favor. Quais são as características vocais?
o tom da sua voz, a intensidade, o ritmo, a velocidade da fala, a ressonância e a entonação. Então é importante que essas características sejam usadas de forma equilibrada. Usar de forma equilibrada é usar essas características onde nenhuma delas vai se sobressair. De maneira harmônica elas vão funcionar e vão gerar sentido para o que você fala. Então, por exemplo, vamos lá, tom de voz está relacionado ao sexo, masculino ou feminino. Se você tem uma voz muito fina, pode passar uma imagem de maturidade. Se você tem uma voz grossa demais, pode passar uma imagem de autoritarismo ou de falta de educação, por exemplo. Estou falando de tom. E se você é uma pessoa que fala muito baixo, intensidade, pode passar uma imagem de insegurança. Se você fala muito alto, de falta de educação, por exemplo. Né? Então, estou me referindo à intensidade. Agora, quando a gente fala de ritmo ou de velocidade de fala, tem pessoas que falam muito rápido. Eu tenho vários alunos, clientes que me procuram. Tati, eu falo muito rápido, as pessoas não me entendem. Isso acontece. Quando isso acontece, sem dúvida nenhuma, no discurso dessa pessoa, ela em muitos momentos vai ter que voltar, vai ter que repetir. As pessoas vão olhar para ela meio com cara de paisagem, porque em muitos momentos não vão entender. Então é importante que essa velocidade seja adequada, que você horas vai falar mais devagar, horas vai falar mais rápido, mas o tempo todo precisa ser uma fala clara. Esse é um ponto. Quando eu falo de ressonância, Tati, o que é ressonância, gente? Ressonância é onde a gente amplifica o nosso som. Hoje eu sou um exemplo de uma ressonância não muito equilibrada, porque como eu tô com o nariz um pouco entupido, a minha voz tá meio nasal. Não é o meu normal, mas hoje ela tá assim. Tô aqui tentando trazer pra boca o tempo todo, mas ela fica um pouco nasal. Então às vezes é uma voz que é um pouco nasal. Agora eu vou fazer um exemplo de uma voz nasal, olha isso aqui. Então, uma pessoa que tem uma voz mais nasal, ela passa para as pessoas uma imagem de que ela pode ter algum tipo de limitação cognitiva, por exemplo. Ou a pessoa que fala muito assim, que coloca a voz para trás, como eu tô fazendo agora, tá vendo? Gera medo, gera afastamento das pessoas, que parece que é uma pessoa brava. Ou a pessoa que fala assim, com a voz muito suave, muito na cabeça, pode passar uma imagem de uma voz onde a pessoa tem uma infantilidade. E que não necessariamente representa quem essa pessoa é. Então, gente, falei para vocês do tom, falei da intensidade, do ritmo de fala, da ressonância e agora falta falar da entonação. O que é entonação? São as ênfases que você dá nas palavras. Então, você usa as ênfases adequadas para que elas gerem um sentido do que você de fato quer passar. Isso é importante. O quanto você consegue colocar ênfase nas palavras adequadas para gerar a intenção de discurso que você verdadeiramente quer. Muitas vezes, eu tenho certeza que você já passou por uma situação que é assim, ó. Você tá falando lá com a pessoa, aí você fala assim, poxa, mas... Aí você fala alguma coisa pra pessoa e ela diz assim pra você, poxa, mas não foi isso que eu quis dizer. Olha que interessante. Não foi isso que eu quis dizer. As palavras tiveram um significado, mas a intenção, pela voz, pela entonação, deu outro sentido. Pode passar um sentido de arrogância, de irritabilidade, de falta de paciência, sei lá. Pode passar um sentido que não é o que você queria. Não era o que você queria, mais ou menos. No fundo é o que você queria, mas a palavra não dizia aquilo. Sabe? Então é a mesma coisa de eu falar assim pra você aqui, boa noite, gente, tudo bem com vocês? Eu tô dando uma boa noite, mas não tô nada animada, né? As palavras são educadas, mas eu não tô passando uma imagem de que eu tô, nossa, animada, feliz. Então, entonação é isso. Entonação são as ênfases que marcam a nossa fala, tá, gente? Então, o quanto é importante usar essas características de maneira harmônica, de maneira equilibrada, para que esses recursos gerem sentido adequado ao que você quer falar, certo? Bom,
Voltando. Eu acho importante situar vocês. Então, o que significa, então, essa voz, quando eu digo essa voz, que gera um impacto. É isso. Mas, vamos pensar agora que muitas pessoas confundem uma voz bonita de uma voz assertiva. Ah, não, Tati, a minha voz já é boa, minha voz é bonita, minha voz é boa. O que é uma voz boa, gente? O que será uma voz boa? Uma voz boa, uma voz bonita, certamente é uma voz saudável. Ótimo. Uma voz bonita é uma voz saudável. Mas, será que essa voz bonita, ela é assertiva? Porque uma voz assertiva é uma voz adaptada ao seu discurso, onde você vai exatamente usar todas as características da voz a seu favor. Uma voz assertiva é uma voz que gera no outro a intenção de discurso que você de fato quer. Então, as pessoas confundem a voz bonita da voz assertiva. E a diferença está aonde? Está aqui. A voz bonita, não necessariamente assertiva, mas a voz assertiva tem todas as chances de se tornar uma voz bonita, que não significa necessariamente uma voz mais grave para a mulher, mais sensual, ou uma voz mais enfática. É porque é o conjunto da ópera. A voz assertiva é o conjunto da ópera, que faz com que as pessoas cada vez mais fiquem atentas a você. É isso. Então, cuidado para não confundir esses dois tipos de voz. Uma voz bonita, saudável, de uma voz assertiva. Muitas pessoas acham, não, minha voz é boa, tá bom assim. Depende pro que você quer. Porque se você quer uma voz pensando em convencer, pensando em chegar numa reunião e ter poder de persuasão, envolver as pessoas, ou saber contar uma história linda para o seu filho, para o seu neto, ou saber contar uma piada e as pessoas de verdade ficarem envolvidas com você na piada, ou saber falar em público e ao falar em público, falar e convencer e envolver e sensibilizar. Para isso, uma voz apenas que é saudável, bonita porque de repente tem um tom um pouco mais grave, não garante. Não garante que você vai ter o resultado que você gostaria. Certo? Foi? Alguma dúvida aqui? Se tiverem dúvidas, por favor, podem perguntar, tá, gente? Senão eu vou falando, ok? E aí, gente, vamos pensar assim, e por que é importante, né, ter uma voz assertiva, ter uma voz que impacta? Por que isso é importante? Porque quando você tem essa voz, onde você tem controle e domínio sobre ela, você gera mais credibilidade. Você faz as pessoas prestarem atenção mais em você. Você traz a sua autenticidade na voz. Você faz e cria a sua marca. E por que é importante isso nos nossos tempos atuais? Porque as informações hoje em dia, elas vêm de diversas fontes. Uma mesma informação, um mesmo conteúdo, vocês podem consumir usando várias fontes. Você pode usar, eu prefiro ler isso na internet, em tal lugar, eu vou ouvir no rádio, eu vou ouvir no podcast, eu vou ouvir aqui com a Tati falando sobre comunicação, na live que ela vai dar. O mesmo conteúdo que a Tati está aqui falando para você, ele pode e é oferecido por várias outras pessoas. E o que faz você escolher estar aqui e não estar em outro lugar? Ou ouvir uma informação de tal lugar, preferir aquele do que um outro? É a forma como é passado que faz a diferença. Então, por que é importante ter uma voz que impacta? Porque essa voz que impacta,
ela chancela você. Ela traz sua marca, sua autenticidade, carrega sua credibilidade. Porque se você tem controle sobre ela, você não vai precisar pensar sobre a sua voz enquanto você está falando. Você vai realmente se ater ao conteúdo, ao que você tem a dizer. É isso. Então é muito importante, sim, hoje em dia, a gente ter esse cuidado, essa reflexão do quanto a voz realmente impacta de forma positiva, mas também pode impactar de uma maneira negativa na sua comunicação. Né? E aí, ao meu ver, na minha experiência, o principal benefício de ter uma voz que impacta na sua comunicação, e eu digo isso para vocês pelo relato de vários alunos, de vários pacientes e clientes, gente. O principal, o benefício mais importante, vocês imaginam qual é? O principal benefício está em você ficar mais seguro para falar. Isso não é dito por mim, é dito por quem hoje em dia treinou e tem um domínio da sua fala e da sua comunicação. É ter segurança para falar. Esse é o principal benefício. Porque aí é um efeito dominó, é um efeito cascata. Um efeito cascata por quê? Quando eu me sinto seguro, porque eu controlo, porque eu tenho consciência de como eu preciso falar, quando você tem isso, você fica mais seguro na hora de falar, você se permite pensar, ter ideias, fazer analogias, trazer exemplos, porque o seu cérebro está livre. Em termos neurológicos, o seu CPF, córtex pré-frontal, nessa hora, está livre, não está preocupado com nada. Ele vai funcionar bem. Então, você vai ficar mais seguro. E essa segurança, como eu disse a vocês, o efeito cascata dela é que, estando seguro, eu melhoro e aumento a minha autoestima. E isso é tudo. Isso faz você voar para onde você quiser. Então, o principal benefício é esse. É você se sentir mais seguro porque você tem consciência de como falar. E se sentindo mais seguro, você vai melhorar sua autoestima. E eu assino embaixo que isso são falas de vários alunos, vários pacientes e clientes que trabalham comigo. Certo? Então, esse é o principal benefício, tá bom? Quando eu penso na vantagem que isso gera, a vantagem, ela não vem só no âmbito pessoal, profissional, não. Então, claro que uma das vantagens, sem dúvida nenhuma, é te permitir, te dar a oportunidade de alavancar, de potencializar a sua carreira. Quando eu penso no nível profissional. É você não se sentir limitado a apresentar uma ideia, um projeto. É você simplesmente, é para apresentar? Tô aqui, tô pronto, vai lá. Então a principal vantagem, sem dúvida nenhuma, pensando em nível profissional, é a liberdade de escolha. A principal vantagem é a liberdade de escolha. De escolher se você quer ou não falar, quer ou não expressar, passar ao outro suas ideias, pensamentos, conhecimentos. Então, para mim, a principal vantagem é a sua liberdade de escolha. Quero falar? Falo. Não quero, não falo. Quero apresentar? Apresento. Não quero, não apresento. Mas eu não vou deixar de apresentar porque estou com medo. Porque estou inseguro. Porque não quero me expor. Não, de jeito nenhum. Vou apresentar. Vou fazer se quiser. Então, a principal vantagem é a liberdade de escolha. De você poder escolher o que você quer. Certo? Ai, Tati, sofro tanto com essa voz de criança de 12 anos, mas acredito que falta segurança mesmo. Então, 23 Lemontali, não sei muito bem qual é o seu nome, mas
sem dúvida nenhuma, se você tem uma voz que te passa uma infantilidade, dando aqui um parêntese na minha fala, se a voz te passa infantilidade, a boa notícia que eu tenho para te dar é que isso tem jeito. Isso você tem solução para isso. A solução, sem dúvida nenhuma, está baseada em treino. Baseada num treino, aonde a metodologia sendo certeira, você não vai ficar patinando e você vai mudar esse padrão comunicativo de ter uma voz que está infantil para uma voz mais bem colocada, uma voz projetada e que gere no outro uma impressão de mais suavidade, mais agradável. Isso é totalmente possível. Então essa é a boa notícia que eu tenho para te dar, tá bom? Dá para melhorar isso sim, ok? Então, voltando, eu queria aproveitar que a gente está falando exatamente dos benefícios, né? Quer dizer, as vantagens, que eu acho importante a gente parar para refletir sobre isso, mas eu queria passar para vocês um exemplo, né? Então, eu tenho, por exemplo, o ano passado eu trabalhei com várias pessoas que me pediram isso, mas uma pessoa me veio à cabeça agora, uma cliente, e essa cliente, ela é dentista, e ela me procurou porque ela é dentista e foi convidada a dar aula. Então, ela é dentista e foi convidada a dar aula. Então, ela não era professora. E aí, quando ela foi dar aula, quando você é dentista, você não fica muito atento se você fala baixo ou fala alto, porque no consultório onde só tá você e o cliente, na intensidade que você falar, mesmo de máscara, vai tá bom. É isso. Mas, foi dar aula. E aí, a voz dela tinha uma intensidade um pouco baixa, pouco projetada. E aí, com 3, 4 meses de aula, o ano passado, ela começou a ficar com a voz muito cansada, né? E aí, não só uma voz cansada, como um incômodo de achar que as pessoas ali não estavam prestando atenção nela. Então, eu chego, dou boa noite, eu dou bom dia, boa tarde, as pessoas nem me respondem quase. Não ouvem a minha voz. Sinto que as pessoas não se envolvem com o que eu falo. Então, numa situação como essa, qual foi o trabalho? Trabalhar exatamente algumas das características da voz. Trabalhei a intensidade, trabalhei a articulação, projeção de voz. E resumo, hoje ela já automatizou, porque, gente, isso é um processo, tá? É um processo. Você começa o treino e no momento do treino você está consciente e já competente. Você aprende rápido. Consciente e competente não significa que você já vai sair por aí afora, pela estrada afora, já falando tudo certo, do jeito que você já aprendeu. Não. Você precisa de um tempo de treino para automatizar. Aí, de tanto treinar, você entra num plano consciente, mas agora você vai para um plano inconsciente competente. Isto é, nem lembro, nem sei que um dia falei de um outro jeito e agora já falo bem. Então você está inconsciente, mas fazendo aquilo com competência. Então, hoje em dia, eu vejo ela dando aula e é de grande satisfação ver ela ter esse novo ofício, podendo colocar todo o seu conhecimento de uma maneira onde envolve o aluno, onde ela se sente mais segura, aonde aumentou a autoestima dela, porque ela falou assim, Tati, e o mais interessante, não só ajudou no nível profissional, mas na roda com as amigas, no bate-papo com o namorado, e nas situações sociais, também ajudou. Porque ela passou a falar de maneira consciente, então quando ela queria contar algo e ser ouvida, ela sabia o que fazer para isso acontecer. Então esse é o maior presente que ela se deu, que ela investiu nela, e é para mim o maior presente ver esse resultado, né? Então esse é um bom exemplo que eu tenho para passar para vocês. E digo a vocês, quando você pensa assim, uma boa voz é tão importante assim. Gente, nós temos estudos, um estudo científico que mostra que 93% do significado, do sentido da nossa fala está na voz e no corpo. 38% para a voz, 55% para o corpo. Saibam. Então existe peso sim. O meu corpo marca a minha voz. E esse pacote de 93% é o que dá o sentido ao que você fala.
É o que dá o sentido ao que você está falando. Então, não estou desmerecendo a palavra. A palavra tem a sua importância, é claro. Mas quando você pensa no sentido que gera, é corpo e voz. Por isso é importante estar atento ao quanto a sua voz impacta na sua comunicação. O quanto a sua voz ajuda ou te derruba. Te leva para frente ou te paralisa. Então a gente tem um estudo que mostra isso claramente e na prática a gente vê isso. Se, por exemplo, você encontra uma pessoa e aí você fala, e aí, tudo bem com você? E a pessoa pega e fala assim, tudo bem. Se ela falar desse jeito, você vai achar que ela tá bem? Não. Mesmo que você não a conheça. Você vê falando, oi Tati, e aí, como é que você tá? Aí eu pego e falo assim, tô bem. O que vocês acham disso? Você fala assim, vixe, Tati tá bem? Tá nada. Isso é bem? Isso não é bem. Tati não tá bem coisa nenhuma, né? O que tá acontecendo, Tati? Você não tá bem. Então você veja, eu fiz um fraseamento. Esse fraseamento, eu tô bem, mas o sentido que tá na minha expressão, na minha postura e na minha voz, não diz que eu tô bem. É isso, certo? Então eu espero que esses exemplos, que o exemplo que eu trouxe, que esse estudo científico possam ajudar mais ainda você a entender a importância de ficar atento à sua voz, ao quanto ela impacta e o quanto ela pode te ajudar, certo? Uma aguinha para hidratar e a gente volta, tá, gente? Vou continuar. E aí, pensando nessa importância, eu acho que eu quero muito trazer para vocês assim, então tá, Tati, beleza, a partir de agora vou ficar atenta, mas o que eu faço? Por onde eu começo? Então, vamos lá. Como posso, dar o primeiro passo? De que maneira eu dou esse primeiro passo para ter uma voz com impacto positivo? Que impacte de maneira positiva a sua comunicação. Como? Então, primeira coisa que eu sugiro a você é que você vai ter que anotar isso aqui que eu vou te falar, tá bom? Então, você vai fazer uma autoavaliação. Você vai observar a sua voz. De que maneira? Vai pegar o seu celular, vai virar a câmera para você e você vai gravar você em algumas situações que eu vou te dizer agora, tá bom? Então, como iniciar esse processo? Qual o primeiro passo a ser dado? É você olhar para si. E assim você vai observar como é que está seu tom de voz, sua intensidade, seu ritmo de fala, sua entonação e a ressonância. E aí, qual vai ser que gravação que você vai fazer? Vou gravar o quê, Tati? Você vai gravar você falando os números de 20 a 1 em ordem decrescente. Fale do seu jeito. Terminou de falar os números? Separa, seleciona qualquer texto, um parágrafo de um texto, só um parágrafo, e leia esse texto gravando. Depois, fale algo espontâneo. Fale qualquer assunto, qualquer coisa, espontaneamente. De 30 segundos a 1 minuto. Fechou. Tati, eu não gosto de me ver. Tati, eu não gosto de me ouvir, não gosto da minha voz. Gente, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso porque olha aqui. O trabalho que você vai ter em não gostar é o trabalho que você vai ter de começar em algum momento a melhorar. Não vale a pena. A nossa voz, realmente, quando é gravada, ela muda um pouco. Por ser gravada, ela passa por fica um pouco mais metálica, ela pode dar uma mudada mesmo, mas tudo bem. Encara. Essa é a melhor maneira de você começar a mudar. Encara. Encara que vale a pena, eu te garanto. Então você vai gravar e vai observar você. Isso é tão bom. É doído.
Mas é bom, porque a gente só cresce na dor, né? Não tem jeito. Então, é doído. Ai, meu Deus, eu realmente falo muito embolado. Ai, Tati, não gosto da minha voz, acho ela realmente muito infantil. Ou, nossa, eu falo muito baixo. Sei lá o que você vai observar. Ou pode ser que você observe que na leitura você não faz muitas ênfases, né? Ou que você também pode observar que você, na hora que fala, acha que a sua fala é meio morna. Porque é importante dizer aqui pra você, ó, escuta isso. Não faça uma gravação que não te represente. Na hora que você gravar, não fica assim, não, deixa eu fazer o meu melhor. Não. Seja você. Grave exatamente como você é. Tá bom? Isso é super importante. E assim, ali, você já vai ter uma foto sua, um selfie seu. Nossa, então tá, tem alguns pontos, você pode não saber de muitos detalhes, mas se algo ali já te incomodou, considerando que aqui eu já te passei o que são essas características, você já vai conseguir identificar um pouco. E identificando, pronto, beleza. Identificando, você já sabe assim, bom, acho que vou precisar de ajuda. Ou não, falo bem, acho que tenho uma voz que impacta de maneira positiva. Uma voz segura, me traz segurança, tá tudo ok. Beleza. Mas, se você percebe que tem algo que incomoda, aquilo ali é um ponto de partida importante para que você possa iniciar uma mudança. Através de um treino, através de um preparo que te permita virar essa chavinha. Certo? Ok? Gente, é isso. Eu acho que eu trouxe hoje para vocês esse tema, o primeiro episódio, como eu disse a vocês, para quem chegou depois. Esse primeiro episódio era exatamente para falar de como a voz impacta na comunicação. E eu espero que, se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar. Aproveita e deixa eu olhar aqui se teve mais alguma pessoa falando aqui mais alguma coisa. Ok, não, então tá. Olha, é isso, terminamos e aí amanhã tem live, deixa eu contar pra vocês. Amanhã na hora do almoço tem live, vocês que estão aí, amanhã 12h30 estarei aqui novamente com outro episódio sobre um outro assunto que amanhã eu aviso a vocês qual é, ok? Se vocês conhecem pessoas, colegas, amigos, que você fala assim, nossa, tal amigo meu fala tão rápido, nossa, tal amigo meu é jornalista e vai começar a carreira agora e não sei o que, ou tal amigo... Enfim, se você conhece alguém que você percebe que essa pessoa precisa se comunicar melhor porque a fala não tá legal, a voz não tá tão encaixada, você percebe alguma estranheza... Convida essa pessoa para vir aqui, participar das lives e consumir, aproveitar esse conteúdo, ok? Tá bom, gente? É isso. Meus amores, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, voltar, né? Começar de novo, né? E estar aqui com vocês, tá? Beijo, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.